Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, como eu havia dito na aula anterior, né, a gente vai conversar primeiro sobre o ensaio de limite de liquidez. Bom, pessoal, como é que se procede com esse ensaio, né? Inicialmente deve haver a preparação de amostras. E aí, vocês voltam lá naquela aula que a gente viu sobre preparação de amostras para ensaios de caracterização física dos solos, onde vocês vão encontrar todo o passo a passo dessa preparação, né? A depender se a amostra é com secagem prévia ou sem secagem prévia, aí vocês vão visualizar todos aqueles passos, né? Destorroar, quartear e etc, certo? Depois de feito isso, você vai pegar uma quantidade de solo. Essa quantidade de solo pode variar em 500 gramas, né? 600 gramas. E aí o que vai acontecer? Você vai pegar essa amostra de solo, essa parte de solo, e vai passar na peneira 40, que é a de 0,42 milímetros de abertura. Desse material passante na peneira 40, você vai pegar 200 gramas. E aí, pessoal, dessas 200 gramas, 100 gramas você vai reservar para a execução do ensaio de limite de plasticidade e as outras 100 você vai pegar para o ensaio de limite de liquidez, certo? E quais são os materiais necessários para que a gente realize esse ensaio, né? Primeiro de tudo, né, o mais importante tá esse aparelho aí da figura, né, o aparelho de casa grande, que ele é o responsável, né, pela parte principal do ensaio. Depois você precisa de uma estufa, porque você vai precisar determinar o teor de umidade, né, de partes da amostra, cápsula de porcelana que você vai utilizar para homogeneizar o solo com a água, espátula, né, que também vai auxiliar nessa homogeneização, o cinzel, que eu vou, né, mais à frente dizer para que serve, balança para pesagem, né, das partes das amostras e o gabarito para verificação da altura de queda da concha, né. Inicialmente você vai verificar as condições do equipamento, né? E aí lá na norma referente ao ensaio tem uma série de procedimentos que você tem que tomar, que você tem que executar específicos antes de iniciar o ensaio, né? Aí se vocês quiserem saber mais detalhes, eu vou estar também enviando para vocês o nome da norma, né, para que vocês possam procurar. E aí, pessoal, um desses procedimentos é verificar a altura de queda da concha, certo? Então, você vai utilizar um gabarito que vai verificar essa altura de queda, é o primeiro passo. Depois, pessoal, o que vai acontecer? Você vai pegar a amostra de solo e colocar na cápsula de porcelana. E aí você vai acrescentando água destilada aos poucos, né? E revolvendo a amostra. Essa parte de homogeneização da amostra, ela vai de 15 a 30 minutos, né? Sendo que quanto mais argiloso for o solo, mais vai ser demorada essa parte de homogeneizá-lo, certo? Depois que você homogeneizou essa amostra, você vai levar parte dela para essa concha. Então, você vai tomar a concha nas mãos e aí vai colocar a amostra de solo mais ou menos até aqui, assim, ó, nessa concha. Aqui não precisa estar cheio de solo, certo? Essa altura, né, que determina a quantidade de solo na concha, ela tem que ser mais ou menos de 10 milímetros. E aí você vai colocar, né, uma quantidade de solo na concha, vai retirar o excesso e devolver para a cápsula de porcelana. Depois de feito isso, ainda com a concha na mão, você vai realizar uma ranhura, né, no meio da amostra de solo que está na concha. E aí você vai verificar que vai ser feita uma abertura, tá? E aí, depois disso, você vai contar os golpes, né? Então, você vem nessa manivelazinha aqui e vai girando ela, né? E aqui a concha, ela vai sendo golpeada. Perdão. E aí, o que vai acontecer? O ideal é que o ensaio tenha 5 pontos, pelo menos, né? Para esse primeiro ponto, essa ranhura, você tem que observar o fechamento de pelo menos 13 milímetros da ranhura, né, com pelo menos 35 golpes. Então, você vai lá contar os golpes, né? Aí vamos supor, deu 60 golpes, né, para fechar a ranhura. Então, o que quer dizer? Que você precisa acrescentar mais água. E aí você volta com a amostra para a concha, ou para a concha não, para a cápsula de porcelana, acrescenta novamente água destilada aos poucos, revolve de novo, homogeneiza a amostra e aí faz o mesmo procedimento até que você obtenha mais ou menos, né, 35 golpes.
Aí, pronto. Então, vamos supor que você fez, né, e obteve 35 golpes. Lembrando que você pode ter, por exemplo, 35 mais ou menos 2, né, 37 ou 33, certo? Mas o ideal é que seja pelo menos 35. Então, o que é que vai acontecer? Fechou a ranhura ao longo dos 13 milímetros. Ali, no local que ela fechou, você vai retirar rapidamente uma parte da amostra de solo. Você vai colocar na balança, né, na cápsula de alumínio, leva para a balança, né, lembrando que você deve anotar o peso da cápsula, né, antes de fazer isso. Então, você colocou na cápsula, levou para a balança, pesou, levou para a estufa, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Lá na estufa, ela vai ficar por 24 horas ou até estabilização de massa. E aí, você vai fazendo, né, esses procedimentos para os demais pontos. Ao passo que você vai parar de fazer isso quando essa ranhura ela for fechada com pelo menos 15 golpes. Então, repetir todos esses procedimentos. Quando eu observei que essa minha ranhura fechou com 15 golpes, é a hora de parar o ensaio, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Você vai elaborar um gráfico, porque o limite de liquidez ele vai ser dado, né, pelo número de golpes no qual, perdão pessoal, ele vai ser dado aos 25 golpes. E aí você vai observar em que umidade isso aconteceu. E aí como é que você vai fazer isso? Você vai precisar elaborar um gráfico, né? Então vocês estão vendo aí na figura o gráfico, né, de dispersão, tem os pontinhos. E aí, ó, aqui a gente tem 5 pontos de ensaio. Então, aqui no eixo do Y, você vai ter o teor de umidade em porcentagem, né? E no eixo do X, o número de golpes. Então, a gente vê aqui, ó, que parou mais ou menos em 15 mesmo, tá? E aqui foi, se aqui é 10, 20, 30, 40, 50, né? Então, aqui ele foi até 50 golpes. E aí, o que aconteceu? Coloca-se os pontos, né? E aí você vai passar com uma linha que se aproxime da maior quantidade de pontos possíveis. Depois de traçar essa linha, você vem aqui nesse gráfico que tem o eixo X logarítmico, né? Você marca o 25, sobe, vai observar onde ele tocou nessa linha, nessa reta que você fez, né? E aí vai observar em que umidade isso aconteceu. Então, por exemplo, aqui a gente tem o número de golpes. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, embora a escala seja logarítmica, né, dá pra gente fazer uma pequena aproximação. Então, vamos supor que aqui a gente aproximou para 25, né? Subiu, ó, olhou onde bateu aqui na reta. E aqui a gente observa, ó, que deu pouco mais de 32% o teor de umidade. Então, esse seria o nosso limite de liquidez, tá certo? Bom, alguns comentários, né? O resultado do ensaio, ele deve ser expresso em porcentagem aproximado para o número inteiro mais próximo, certo? Então, por exemplo, se aqui deu 32,3, então a gente vai para 32%. Se deu 32,6, a gente vai aproximar para 33%. Na impossibilidade de se conseguir a abertura da ranhura ou seu fechamento com mais de 25 golpes, considerar a amostra como não apresentando o limite de liquidez. Então, quando a gente não conseguir esse fechamento, né, com mais de 25 golpes, a gente vai dizer que o solo não apresenta limite de liquidez, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o ensaio de limite de plasticidade.